Muito bem, eu vou bater um papo com o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalhon. Hoje, no Democratas, ele está se desfiliando do PSDB e começa uma nova fase na sua vida. O ex-prefeito, que é professor de matemática, estava inclusive dando aula antes dessa entrevista e nos fala sobre esse momento, das disputas dentro da oposição, como é que ele vê o momento político hoje do Acre. Prefeito, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Alan. Que prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado aí pelo espaço. Eu acredito que o senhor, como grande liderança da oposição ao longo dos últimos anos, e o seu nome, que já tem uma verdadeira simbiose com o PSDB, eu acredito que o senhor esteja saindo do PSDB triste, com o coração apertado, para uma nova etapa no Democratas. É esse o sentimento que o senhor tem, prefeito? Olha, Alan, não tenha dúvida nenhuma. Evidentemente, quase 17 anos de partido, né, de PSDB, não são 17 dias, né? Muito trabalho, muita luta, muito sofrimento, não só meu, mas também das pessoas que me acompanham, que me ajudam, que acreditaram nesse 45, aqui em Rio Branco, em todo o estado. Realmente é muito difícil, né? Você deixar tantos amigos para trás, alguns evidentemente que nos acompanharão, outros vão ficar para trás, mas todos são grandes amigos e não é fácil você mudar de sigla. Eu acho que é a mesma coisa quando de repente você tem a sua família e as coisas começam a não dar muito bem, muito certo dentro da família, e muita discussão, alguma coisa, e você tem que deixar a sua família. Imagina deixar os filhos para trás, deixar a própria ex-esposa e tal. Enfim, não deve ser fácil. Graças a Deus comigo não tive isso, né? Problema familiar, graças a Deus. 33 anos de casado, a minha esposa, eu adoro a Deus, né? Mas amo muito a minha esposa, a minha família, minhas netinhas, minha filha. Mas a família do PSDB teve suas desavenças. Ah, não tenha dúvida. Evidentemente que eu não desavenças sairia, fortes. Né? Eu não estaria saindo do PSDB simplesmente por qualquer coisa, né? Mas eu acho que a gente tem que deixar isso de lado, sabe, Alan? Eu não quero ficar fazendo muitos comentários a respeito, eu quero apenas dizer que o PSDB continua lá com o nosso presidente Márcio Bittar, né, meu amigo particular. Né, seu amigo, mas o senhor está saindo brigado com ele. Não é brigado com ele. Eu acho que as coisas não deram muito certo. A confiança, de repente, começa a faltar um pouco mais de confiança. E, evidentemente, que ele é deputado, ele tem mandato. Quem não tem mandato, não manda. Quem tem mandato, manda. Então, evidentemente que ele fica no PSDB. Eu tenho certeza que ele vai continuar tocando o PSDB de uma forma coerente e tal, para ver se o PSDB continuar crescendo e tal. Eu acho que esse é o caminho. Desejo muita sorte a ele, a toda a sua equipe, né? E nós vamos trilhar um novo caminho, que é exatamente o DEM. Evidentemente, coração muito partido, mas fazer o quê? A vida é assim. Quando eu falo isso, porque Bocalhon nunca teve papas na língua, sempre foi muito republicano, sempre teve muita liberdade para falar o que pensa. Eu sei que o senhor vai me responder com toda sinceridade e com pureza d'alma. Havia um acordo entre o senhor e Márcio Bittar, de Márcio Bittar abrir mão de ser candidato a prefeito na eleição passada para apoiá-lo, e o senhor o apoiaria para governo nessas eleições de 2014. Quem desfez esse acordo? Veja só, nós fizemos uma conversa, um acordo realmente, no final da eleição de 2012, final da eleição que houve essa conversa, e eu disse para ele, Márcio, agora tu vais para o governo e eu vou tentar buscar uma cadeira de deputado federal, né? E aí, nesse meio de tempo, eu fiz tudo que foi possível, Alan. Essa que é a verdade. Inclusive, nós temos um documento de 8 páginas que eu redigi, li lá na última reunião da executiva, o documento todo, onde demonstra ali todas as minhas insatisfações, o que realmente eu não concordei internamente, né, com o que estava acontecendo, e que até então, eu vinha fazendo a defesa da candidatura dele. Cheguei a conversar com o Petecão para a gente fazer uma candidatura única, né? Chegamos até o ponto de tratar com o Petecão, para o Petecão ser o candidato a governador, ele ser o candidato ao Senado da República e tal. Cheguei até esse ponto. Mas depois, de uma certa altura para frente, parece que as coisas não caminharam muito bem. E aí eu quero deixar para lá essas coisas aí e dizer que não houve nenhuma quebra de acordo, não. Eu acho que o que aconteceu na realidade foi que, infelizmente, né,
eu me senti muito mal lá em função das posturas. Né? Por coisinhas pequenas, por exemplo, não vou falar de algumas coisas, eu evito falar. Estão num documento guardado no partido, faz parte de uma ata do partido. Né? Por exemplo, lá em Sena Madureira, quando teve o último encontro que ele esteve lá, e que eu fui chamado pela Toninha, não foi nem por ele. A forma que me trataram lá ele me tratou, no evento, eu me senti muito mal. Então é muito ruim, foi público o negócio. Depois veio aquela entrevista desastrada dele aqui no seu programa. Você lembra que ele disse que concordava 100% com o Toninho Alves. Toninho Alves tinha batido muito duro na oposição, né? Que diz que Toninho bateu no PT e bateu na oposição. Então, mas bateu na oposição. Então concordar eu acho que não é justo, porque nós somos oposição. Não adianta, eu sou oposição para valer. Eu não sou meia boca, eu sou oposição para valer. Então, eu não vou admitir jamais, né, que alguém faça defesa. É oposição meia boca? Não estou dizendo que ele seja oposição meia boca. Eu acho que há muito tempo que ele faz oposição, né? Impossível que ele seria meia boca. Mas vamos deixar para lá essa questão. Eu acho que o mais importante é que ele disse também, concordou com o Toninho Alves, que dentro da oposição estava cheio de coronéis, né? E que ele completou, inclusive dentro do meu próprio partido. Se dentro do próprio partido não é ele, quem é? A imprensa disse, né? Os blogueiros, todo mundo explorou aí. Ó. O Márcio Bittar disse que o Bocalhon é coronel, né? Dentro do PSDB. Você sabe, eu disse no outro programa contigo aqui, nunca fui coronel, nunca quis ser coronel dentro do partido. Ao contrário, o partido, quando eu esteve sob meu comando, vê como o partido cresceu, como o partido tinha gente à vontade, né? Trabalhando com muita vontade, com muito carinho, aguerrido e tentando mudar. Porque o nosso adversário é o PT. O nosso adversário é a Frente Popular. Então eu acho que o caminho não deve ser esse da discórdia entre nós, né? Eu acho que a gente precisa se entender. De repente, se nós tivermos duas candidaturas no primeiro turno, a gente precisa se entender, porque quem for para o segundo turno, um vai ter que apoiar o outro, né? Não podemos deixar acontecer como aconteceu em 2012, e aquilo ali serviu para mim, serviu para muita gente de lição, né? O que aconteceu em 2012. Então eu acho que é esse o caminho. O nosso adversário único, isso eu tenho consciência disso, né? Que o nosso adversário único chama-se Frente Popular. Outra coisa que desgostou o senhor foi o tratamento dispensado a alguns funcionários que eram leais ao senhor dentro do partido? Você viu, né? O Normando deu uma entrevista outro dia e falou exatamente nisso. Realmente, aí começou a caça, né? Aos funcionários, porque os funcionários eram meus amigos, né, funcionários antigos, inclusive, que veio da época do Sérgio Barros ainda, né? Começou a caça a esses funcionários. Quando eu estava com a minha esposa lá no Sul, tratando da minha esposa, que ela está com problema de saúde, estava lá na USP em São Paulo fazendo os exames dela, né? Aí reuniram a executiva aqui e, de repente, tiraram o presidente do PSDB jovem estadual, porque é ligado ao Bocalhon também. Então, isso fica muito ruim, porque você vê que tudo está se encaminhando para poder te isolar. Mas não então, é comum que o novo presidente coloque pessoas dele também? Não é natural no processo dentro do partido? Ele é o presidente, mas não pode ser o dono do partido. Eu acho que a gente tem que compartilhar. O Tião Bocalhon teve 49,3% dos votos para governador, teve 49,3% dos votos para prefeito da capital. Eu acho que, sob a minha liderança, deveria ter algumas pessoas dentro do partido também, né? Dividir o poder. Eu acho que esse é o caminho, é a divisão do poder, e não o poder dado apenas para um. Então isso realmente ficou muito ruim. Deixa eu só completar. Conclua. Só concluir. E hoje... Infelizmente, eu só ia fazer a minha desfiliação amanhã, né? Eu fui lá para o partido e tal, eu até agora de tarde ia na sala, né, que eu sempre ocupei lá da secretaria, porque eu era secretário-geral até agora há pouco, né, quando apresentei a minha desfiliação, né? Eu fui para entrar na sala, a porta da sala fechada, né, da secretaria. Aí eu falei com a moça, por que está fechada a porta? Não, eu recebi ordens superiores que o senhor não pode entrar na sala sozinho, tem que ser acompanhado do outro secretário. Aí é muito difícil tratar desse jeito. Não é bom, não. Um partido que eu construí, ajudei a construir 17 anos, de repente eu ser barrado para não poder entrar numa sala. Aí ela, não, porque tem muitos documentos lá. Os documentos que tem lá são os documentos que nós produzimos ao longo do tempo, a nossa história e tal. Então eu acho que é melhor a gente deixar, sabe? E tomar outro rumo, que é esse rumo do DEM, que eu acho que é uma coisa nova. Eu vou tentar construir uma nova casa, para ver se eu consigo passar algumas chuvas debaixo dela. Porque essa foram 17 anos, mas infelizmente, agora que eu via que a coisa poderia ser bem mais fácil para nós, infelizmente está acontecendo isso. Mas tudo bem, eu perdoo, não tem problema não. Situações bastante doloridas mesmo, né? Até um fechamento de porta mostra que o clima não estava bom. Agora, prefeito, a sua intervenção no DEM. A gente fala de intervenção porque o senhor é um interventor no partido.
Eu entrevistei aqui João Marcos. João Marcos se mostrou muito chateado com a maneira como o DEM passou para o senhor. Criou-se até um jargão, e um jargão até interessante. Petecão encabeçou um projeto para Bocalhon abocanhar o Democratas. Foi assim que aconteceu ou não? Não, realmente o Petecão, ele é senador, junto com o senador Agripino, evidentemente que ele fez alguns encontros nossos há tempos, né, que o senador Agripino, né, o senador Wilder me ligaram, me fazendo o convite. Mas veja só, vamos deixar as coisas bem claras. Não sou eu que estou intervindo no DEM do Estado do Acre. Quem faz a intervenção é a nacional, né? A executiva nacional faz a intervenção no Estado do Acre. E evidentemente que eu, da minha vontade, eu gostaria muito que o João Marcos continuasse. É meu amigo, ele está deixando o DEM, mas eu já falei com ele, inclusive, ele tem todo o meu carinho, vai continuar tendo o meu carinho, o meu respeito pela pessoa que é, um jovem inteligente, uma pessoa espetacular, que veio para a política pelas minhas mãos dentro do PSDB. Quando ele foi para o DEM, também foi numa conversa comigo, né? A gente acertou tudo para que ele fosse para o DEM, mas eu acho que é isso, eu acho que a vida, né, vai mudando e tal, mas eu tenho o maior carinho e respeito. Então não aconteceu nada disso, de que eu intervi, em absoluto. Você veja só que ele já saiu do partido e não foi nem tomada ainda a decisão de quem vai assumir o DEM. Evidentemente que eu estarei junto. Do senador Agripino. Veja só. E outra coisa, o João, há uns 60 dias atrás, o João já sabia da insatisfação minha dentro do PSDB. Ele, inclusive, pediu ao senador Agripino, pediu ao DEM Nacional para que fizesse o convite a mim. Eu estava, inclusive, esse tempo atrás, dentro da sala de aula, dando aula, tocou o telefone e eu vi que era Brasília. Eu não atendo telefone dentro de sala de aula. Mas quando eu vi que era Brasília, eu falei, eu tenho que atender, né? É alguma coisa de Brasília. Que ver o que é. Quem era? Era o senador Wilder me fazendo o convite, em nome do senador Agripino, para que eu fosse para o DEM. Se caso eu deixasse o PSDB, que eu fosse para o DEM. Assim como eu recebi convite do PPS, né, do PSB, enfim, um bocado de partidos, do PMN, todos me fizeram o convite. Então, agora, eu fui lá a convite do próprio João Marcos, né, que pediu para a Nacional me convidar. Então, mas tudo bem, eu acho que isso é natural. O senhor é pré-candidato ao governo do Estado pelo Democratas? Eu sou candidato a soldado dentro do Democratas. Eu estou chegando agora... O senhor não é soldado, o senhor é de alta patente política? Não. O senhor é pré-candidato ao governo ou ao Senado? Veja só, eu vou chegar no DEM, nós vamos rodar o Estado inteiro, quero conversar com todos os diretórios que são provisórios no Estado inteiro. Né? O João Marcos esteve comigo agora de manhã e a gente anotou tudo direitinho, né? Ele me passou a documentação toda direitinho lá, me deu os diretórios que são formados. Então nós vamos visitar o Estado inteiro, ver o que pensa a base do DEM. O Bocalhon chegou agora. O que o Bocalhon pode fazer nesse projeto do DEM? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que daqui uns 30, 60 dias, a gente terá já uma decisão, né, qual o caminho que a gente vai tomar. Se candidatura de governador, se candidatura de senador, ou se de repente até candidatura de deputado federal, para mim não tem problema. Em 2006, quando o Geraldo Alckmin era candidato a presidente da República, eu tinha minha eleição tranquila de deputado estadual, quem sabe até de federal. E, no entanto, topei de fazer palanque para o Geraldo Alckmin, sabendo que perderia a eleição, que quem tinha chance de ganhar a eleição era o Márcio Bittar naquele momento. Então, eu fiz isso e vou continuar sendo da mesma forma, sabe? Onde eu chegar, eu chego como soldado. E depois a gente vai ver. Se realmente o pessoal achar que deve me dar uma patente maior, como você acabou de dizer, tudo bem, a gente vai analisar e assumir, vamos ver. Mas eu acho que nesse momento é soldado para ajudar a cuidar do DEM, fazer com que esse DEM realmente cresça. E aí eu quero, me dar licença, posso fazer um convitezinho? Claro. Aos amigos que acreditam no nosso projeto, né, que agora a gente já está até com um outro slogan aí, que nós temos o projeto para o Novo Acre. Dentro do DEM nós vamos defender o projeto para o Novo Acre. Então...